Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, alunos! Bem-vindo à nossa aula, onde nós vamos falar a respeito da contabilidade. Então, o objetivo dessa aula é compreender, é lógico que a gente não tem como abordar tudo sobre a contabilidade, mas noções gerais que são importantes para que a gente consiga aí compreender o que são demonstrações contábeis, compreender os lançamentos. A gente pode dizer que esse conteúdo é o básico para se compreender a contabilidade, para que ela serve, como ela funciona, qual que é a importância dela dentro das empresas, né? Então são noções gerais que eu acredito que vai auxiliar muito vocês a compreender o que é essa contabilidade tão burocrática, tão cheia de números, tão complexa, né? Vocês vão ver que ela não é tão complicada assim, né? São algumas particularidades ou algumas características da profissão, algumas características, né, dessa área que, se a gente não entender, a gente não consegue acompanhar todo o processo, toda a dinâmica dessa atividade. Então, para que a gente comece a entender a contabilidade, vamos partir do objetivo, né? Porque o objetivo de ser da contabilidade é o que, digamos assim, determina tudo o que ela vai fazer, determina todas as áreas onde ela vai atuar, né? Determina a necessidade de se ter uma contabilidade dentro das empresas. Então, o objetivo da contabilidade, pessoal, é gerar informação para a tomada de decisão. Por que é tão importante a gente entender esse objetivo? Porque aqui é o primeiro momento em que a gente se confunde em o que é contabilidade. Quando a gente pensa em contabilidade, muitas pessoas veem na cabeça contas, números, né? Comigo não foi ao contrário. Quando eu comecei o curso de contabilidade, né? Sou formada em contabilidade, eu fui atraída para o curso justamente por gostar de cálculos, por gostar de números, né? E lá, logo eu descobri que matemática não é cálculos. A matemática, ela se utiliza de números, mas para esse objetivo aqui, ó, informação. Então, a contabilidade, ela gera informação através de números, né? E esses números estão lá nos demonstrativos contábeis. Outra confusão muito comum no sentido de entender qual que é o objetivo da contabilidade. Quando a gente pensa em contabilidade, as empresas muitas vezes, quando pensam em contabilidade, pensam em governo, pensam em impostos, né? A contabilidade é para pagar impostos. Isso é apenas uma das diversas funções da contabilidade. Eu percebo muitos alunos me questionando: professora, aqui na sala de aula você ensina a fazer o débito, o crédito dessa forma, né? Faz a ficha de controle de estoque. Ah, mas lá na empresa é tão diferente, lá na empresa eu não faço o débito e o crédito, porque as empresas, elas utilizam sistemas, né, computadorizados que fazem todo esse processo automaticamente, né? Mas a base da contabilidade são esses registros, débitos e créditos, e esses registros dos fatos que vão acontecendo da empresa vêm a provocar os impostos, né? Mas a contabilidade não tem como objetivo somente apurar os impostos de uma empresa.
Nesse processo de gerar informação, ela é quem fica responsável por informar ao governo os tributos que aquela empresa deve. Então, é ela quem vai emitir as guias, calcular o imposto de renda e, assim, recolher os valores pertinentes ao governo, né? Dentro desse processo de gerar informação, a gente diz que a contabilidade gera informação para os usuários, né? Esses usuários são as pessoas que utilizam dessas informações para a tomada de decisão. Então, nesse cenário, o governo é apenas um desses usuários da informação contábil. Então, quando a empresa pensa que a contabilidade só gera despesa porque só paga imposto, na verdade ela não está identificando o grande potencial da contabilidade dentro de uma empresa, né? Porque a contabilidade, ao gerar informação, ela dá subsídios para que a empresa possa crescer, se manter, né? Verificar as falhas nos seus processos, verificar o que está, os seus pontos fortes, buscar sempre melhorar. Então, a contabilidade, ela é fundamental para a sobrevivência e crescimento da empresa. Porque sem informações, o gestor ele pode muitas vezes tomar decisões erradas, né? Então, o que a contabilidade faz? Ela passa essas informações para a empresa e em cima dessas informações aí vai, né, digamos assim, da qualidade desse gestor de tomar as melhores decisões. Só que, para a gente tomar as melhores decisões, a gente precisa das melhores informações, das informações mais corretas, que demonstrem da melhor forma possível a realidade da empresa, né? Não adianta a empresa achar que está tendo lucro e na verdade não tem recursos financeiros e acabar investindo sem poder, né, de verdade. Então, essas informações contábeis transmitidas para os usuários, elas têm que ser a mais fidedigna possível, né, para que as decisões também sejam assertivas, né? Então, essa é a grande função da contabilidade, pessoal. Então, não foquem na questão de impostos, tributos. Isso é uma das áreas da contabilidade. A contabilidade ela é muito mais ampla do que isso, certo? E sobre o que a gente gera essa informação? Sobre o patrimônio, né? O que é o patrimônio de uma empresa? Não só de uma empresa, nós, quanto pessoas físicas, também temos o nosso patrimônio. É aquilo que nós possuímos. E essa ideia de possuir não é somente os nossos bens, né? Uma casa, um carro, né? Bens dentro de casa, computadores, eletrodomésticos. Não só isso, nós também possuímos obrigações. Nós temos que pagar água, luz, telefone, nós temos que pagar o aluguel. Então, tudo isso é patrimônio, é aquilo que a gente possui. No caso das empresas, é a mesma coisa. O patrimônio é aquilo que pertence à empresa. Quando a empresa vai tomar decisões, ela precisa compreender qual é esse patrimônio. O que ela tem, o que ela está devendo, se tem recursos sobrando à disposição dos gestores, se está faltando recursos, qual que é a melhor forma de captar esses recursos, né? Então, quando a contabilidade ela vai gerar essa informação, ela tem como foco ou como objeto dessa informação o patrimônio. Então, ela vai tentar demonstrar, através dos seus relatórios, qual é a situação desse patrimônio. É lógico que também essa questão da situação do patrimônio vai muito além dos relatórios, né? Nós teríamos aí também a contabilidade gerencial, que daí tem uma infinidade de modelos de relatórios para a tomada de decisão, relatórios mais focados a cada processo. O que nós vamos ver aqui é os relatórios, digamos assim, básicos da contabilidade que refletem a situação do patrimônio, que seriam o balanço patrimonial e a DRE.
Bom, pessoal, compreendido isso, eu acho que a gente consegue, então, começar a entender o porquê que a contabilidade funciona através de débito e crédito, através de registro, através de demonstrações. Então, ela vai ter que gerar informação e essa informação tem como objeto o patrimônio, tá? Então, só reforçando aqui, o que compreende o nosso patrimônio, né? Nós temos, dentro desse objeto de demonstrar o patrimônio da empresa, nós temos dois métodos, né? Mostrar esse patrimônio de forma estática, que seria a estática patrimonial, e demonstrar esse patrimônio de forma dinâmica, que seria a dinâmica patrimonial. Qual que é essa diferença, pessoal? Vamos pensar assim, o que é algo estático? É algo parado, né? Então, os relatórios contábeis que demonstram o patrimônio de forma estática, eles vão demonstrar a situação patrimonial em um determinado momento. Naquele dia, a empresa possuía tanto em caixa, tanto em mercadorias, tanto em estoque, tanto de duplicatas a receber, tanto de mobilizado. Então, é como se fosse uma foto. Aquele dia, exatamente, a empresa possuía isso e aquilo no seu patrimônio. A dinâmica a gente vai ver adiante. O que compõe essa estática patrimonial, né? A estática patrimonial vai ser todos esses relatórios que mostram um determinado momento. O principal deles é o balanço patrimonial. Não tem como a gente falar em contabilidade sem falar de balanço patrimonial, porque ele é a verdadeira foto, digamos assim, do patrimônio da empresa. Então, do que a empresa possui em termos de bens, em termos de direitos e em termos de obrigações. Então, eu demonstrei aqui algumas situações. O que seriam os bens? Os bens é aquilo que a empresa possui. Dinheiros, máquinas, móveis, veículos imobilizados, né? O que seriam os direitos? É aquilo que ela tem de direito de crédito com alguém, como, por exemplo, as duplicatas a receber. Quando ela vende para um cliente a prazo, ela fica com o direito de receber essa venda. Os direitos que a empresa tem de abater os impostos, isso também é um direito. E as obrigações, que é aquilo que a empresa tem de responsabilidade financeira com alguém. Então, o que ela tem para pagar para os seus fornecedores, para pagar de salários, para pagar de impostos, né? Tudo que ela tem a pagar se refere a obrigações. Esse patrimônio, né, nós podemos sistematizar ele. Então, a gente já sabe que o patrimônio de uma empresa é composto por bens, por direitos e por obrigações. Só que a gente não pode simplesmente fazer uma mistura desses elementos. O balanço patrimonial, ele organiza esses elementos de forma que a gente consiga fechar o balanço, né, demonstrar essa situação patrimonial de forma equilibrada, dizendo que os nossos bens e direitos equivalem às nossas obrigações, né? Então, assim a gente consegue esquematizar o nosso balanço patrimonial. De um lado, nós vamos ter os bens e os direitos, do outro lado, nós teremos as nossas obrigações. Isso, pessoal, quando a gente fala em contabilidade em termos de gerar informação, essa esquematização facilita muito o usuário a entender a situação da empresa. Pensa se a estática patrimonial fosse simplesmente um conjunto desses elementos, todo misturado. O caixa junto com fornecedores, seria difícil, não seria impossível, mas se tornaria mais difícil compreender a situação da empresa. Se é uma situação boa, se é uma situação de dificuldade financeira. Então, ao separar esses elementos, a gente consegue visualizar de forma mais fácil a situação da empresa, se é uma situação positiva ou se é uma situação negativa. Esses bens e direitos, na contabilidade, nós vamos chamá-los de ativo.
é muito importante a gente compreender o que é um ativo, o que é um passivo e o que é um patrimônio líquido. Porque todos os registros contábeis vão necessariamente precisar identificar esses elementos. Se eu estou movimentando um ativo, se eu estou movimentando um passivo, se eu estou movimentando um patrimônio líquido. Então, quando a gente fala de bens e direitos, a gente está falando de ativos. Quando a gente fala de obrigações, nós estamos falando de passivo. Então, tudo que gera obrigação dentro da empresa, automaticamente está gerando um passivo. E nós temos o patrimônio líquido. Ah, professora, mas por que o patrimônio líquido fica lá do lado das obrigações? Porque, pessoal, a gente vai ver também que a empresa, ela não é à toa que a gente chama a empresa de uma pessoa jurídica, porque ela é uma pessoa separada dos seus sócios. Essa é a primeira ideia que nós temos que ter no processo de gerar informação. A empresa é um elemento, a empresa é uma entidade, a gente chama, e a pessoa, o dono, sócios, são outra pessoa separada, tá? Então, o que acontece? Quando os sócios investem dinheiro na empresa, que é o que nós colocamos aqui no capital social, aqui no patrimônio líquido, perdão, então o patrimônio líquido ele se refere a esses investimentos dos sócios. Quando os sócios colocam esse investimento na empresa, a empresa, que é uma pessoa separada dos seus sócios, fica com a obrigação de dar retorno a esse investimento. Né? Ninguém vai ficar investindo em empresa à toa. Não, nós queremos retorno. Até mesmo as empresas sem fins lucrativos querem retorno, só que nesses casos o retorno não seria um retorno financeiro, seria um retorno de benefícios para aquele tipo de atividade. Mas a ideia é, se o sócio investiu, a empresa fica com a obrigação de tentar devolver, e ainda com acréscimos, né, com lucros, esses investimentos do sócio. Então, quando a gente olha isso daqui, pessoal, a empresa, os bens, os direitos e as obrigações, a gente está falando tudo que está em nome da empresa. Os sócios têm que estar, de certa forma, separados. Tá? Então, por isso que o patrimônio líquido fica aqui no conjunto das obrigações. E nessa questão de obrigações, né, porque por mais que a empresa tenha essa obrigação de dar retorno para os sócios, não é um retorno que tenha prazo. Né? E a empresa não tem que pagar tanto X valor para o sócio tal dia. Né? O sócio vai fazendo as suas retiradas conforme a empresa vai dando lucro, né? A não ser que ele tenha um prolabore, mas daí ficaria aqui em obrigações do passivo normal. Então, a gente chama o passivo de obrigações exigíveis, porque tem um prazo. O salário vai vencer tal dia, o fornecedor vai vencer tal dia, os impostos vão vencer tal dia, então tem um prazo e você tem que efetuar o pagamento. Já o patrimônio líquido a gente chama de obrigações não exigíveis, porque os sócios esperam esse retorno, mas não tem um prazo, né? Não tem uma data exata para se pagar esse retorno. Então, sempre que acontecer um fato dentro da empresa, a gente tem que identificar isso. Esse fato está movimentando um bem, está movimentando uma obrigação, é uma movimentação referente aos sócios. Quando a gente consegue observar o que esse fato está provocando dentro da empresa, a partir daí a gente vai conseguir efetuar um lançamento contábil. Né? Então, mostrando aqui o balanço patrimonial agora de uma forma mais padronizada, digamos assim. Né? Então, segundo a nossa legislação, o balanço patrimonial é composto por esses grupos aqui: ativo, passivo e patrimônio líquido. Sendo que o ativo, pessoal, nós precisamos classificá-lo em ordem decrescente
de liquidez. O que é liquidez na contabilidade? A gente pode pensar assim, que algo líquido na contabilidade é dinheiro. Então a ideia é, quanto mais rápido eu for transformar aquele recurso em dinheiro, mais líquido ele é. Por isso que no nosso plano de contas, a primeira conta que sempre aparece é a conta caixa, porque ela já é totalmente líquida, já é totalmente dinheiro. Agora, por exemplo, duplicatas a receber. O que significa duplicatas a receber? Ela se refere àquela venda que a empresa efetuou a prazo e o cliente ficou de pagar. Então, nós temos duplicatas a receber dos nossos clientes. Essa duplicata, ela se refere a um valor que será recebido, mas ainda não é dinheiro. Somente quando o meu cliente pagar essa promissória, né, esse boleto, essa conta, é que daí eu vou efetivamente ter o dinheiro. Então, a duplicatas a receber, ela é menos líquida do que o caixa. Tá? Então, essa é a ordem que nós colocamos. Pode ver que aqui no final ficam os imobilizados. O que é o imobilizado? São aqueles bens tangíveis, né? Aquilo que a gente pega, que tem matéria, né? E que a ideia da empresa é utilizar aquele bem durante vários períodos. Então, por isso que a gente coloca ele lá no não circulante, porque ele vai ficar talvez durante anos na empresa. Seria o exemplo dos carros, dos móveis, dos equipamentos, dos imóveis, né, que a empresa pode possuir, né? Então, no que se refere a esse grau de liquidez, o balanço patrimonial ele se divide em dois grandes grupos. O circulante, que é tudo aquilo que vai ser convertido em caixa, ou que se espera que se converta em caixa no curto prazo, e o ativo não circulante, que são aqueles itens que não têm um prazo certo para serem revertidos em caixa, para se tornarem líquidos, né? Ou que esse prazo tenha prazo, mas que esse prazo seja longo, né? O que seria curto prazo? Até o encerramento do próximo exercício. Então, por exemplo, nós estamos no mês de julho de 2018. O que vai ser curto prazo? O final do próximo ano. Então, tudo que vai ser movimentado até dezembro de 2019 será considerado como curto prazo. Então, por exemplo, todas as duplicatas a receber que a nossa empresa tem, que vencerão até dezembro de 2019, serão consideradas duplicatas a receber de curto prazo. As duplicatas que nós iremos receber a partir de janeiro de 2020, já ficaria aqui no não circulante, já são consideradas longo prazo, certo? E aí, dentro desse circulante e não circulante, nós temos alguns grupos, né? Nós temos disponibilidade. O que representa as contas desse grupo? É algo que já está disponível para a empresa em termos de liquidez, em termos de dinheiro. Então, seria a conta caixa, a conta banco, aplicação de liquidez imediata, porque a aplicação de liquidez imediata, ela funciona quase como que uma conta corrente. A qualquer momento você vai lá, retira, aplica mais, então você consegue movimentar ela de forma imediata. Então, é um valor disponível para a empresa. Depois nós temos os créditos, que é tudo aquilo que a empresa tem de direito. Pensa o seguinte, gerou um direito para a empresa, nós colocamos no grupo do crédito. Então, o que teríamos aqui? Duplicatas a receber, que é aquele direito de receber do cliente. Impostos a recuperar, também são aqueles direitos de abater os impostos que nós iremos pagar para o governo. Adiantamentos, né? Adiantamento a funcionário, por exemplo, a gente fica com o direito de descontar esse valor no futuro. Então, fica aqui em créditos. Pessoal, é muito importante a gente tentar lembrar, fixar bem o nome dessas contas, né? Porque é isso que vai fazer a diferença na hora da gente saber o que debita e o que acredita lá
nos fatos contábeis, né? Então, aqui eu estou tentando demonstrar quais contas entram em cada grupo, mas é muito importante a gente entender que a conta contábil representa um ativo, ou representa um passivo, ou representa um patrimônio líquido. Por exemplo, a conta caixa. A conta caixa sempre vai representar um ativo, porque ela representa um bem. Ah, mas vamos supor que eu tirei dinheiro do caixa, eu peguei o dinheiro do caixa para fazer algum pagamento. Não importa, né? O que você fez foi movimentar uma conta do ativo. Mas o fato de você retirar esse dinheiro não significa que gerou um passivo, por exemplo. A conta caixa, ela sempre vai ser do ativo. A conta duplicatas a receber, que representa o direito, sempre vai ficar no ativo. A conta fornecedores, que representa uma obrigação de pagar uma compra a prazo, de pagar um fornecedor, sempre vai ser do passivo, né? Então, na contabilidade, os lançamentos são baseados nas contas contábeis. Por isso é importante a gente identificar se aquela conta pertence ao ativo, pertence ao passivo ou pertence ao patrimônio líquido, né? Depois, investimentos temporários seriam aqueles investimentos financeiros que existe um prazo para serem retirados. Os estoques, que daí entraria as mercadorias, material de expediente, material de limpeza, né? Despesas do exercício seguinte, professora, por que tem uma despesa no meu ativo, né? Porque a ideia aqui é que as despesas de exercícios seguintes, ou também conhecidas como despesas antecipadas, geram um direito, porque você pagou antecipadamente. Então, vamos supor que você pague o seguro do seu carro para um ano, né? Então, você pagou antecipadamente, mas você terá o direito de utilizar esse seguro por um ano, né? Então, por mais que seja uma despesa, o fato de você ter antecipado o pagamento referente a um determinado período te gera um direito de usufruir desse benefício. Por isso que fica aqui do lado do ativo. Aí aqui no não circulante, como eu disse, seriam aqueles ativos de longo prazo, né? Dentro do realizável a longo prazo, a gente tem basicamente os mesmos grupos do ativo circulante, retirando o disponível, porque se é disponível não tem como ser de longo prazo, né? Mas nós temos créditos que vencerão no longo prazo, nós podemos ter investimentos que vencerão no longo prazo. Dependendo do ramo de atividade da empresa, os estoques dela também são movimentados a longo prazo, como por exemplo construtoras, empresas que, sei lá, fabricam um navio, por exemplo. Então tem um estoque de longo prazo. E eu também posso pagar antecipadamente despesas para 2, 3 anos, né? Então vão ter parcelas de longo prazo. Isso seria o realizável a longo prazo. Esses investimentos aqui do não circulante, que gera muita confusão, eu falo, professora, mas eu tenho um monte de investimentos nesse ativo, né? Eu tenho investimento no circulante, eu tenho investimento dentro do realizável a longo prazo. Esses anteriores têm prazo fixo para encerrar. A diferença pode encerrar no curto prazo, como pode encerrar no longo prazo. Agora, nós temos investimentos que não há prazo de encerramento, como quando a gente compra ações de outras empresas. Então, eu comprei ações, não tem um prazo, eu posso ficar com elas 3 meses, como eu posso ficar com elas 10 anos, né? Então, esse tipo de investimento que não tem prazo de encerramento, nós colocamos aqui. Imobilizado, né? Então, são aqueles bens que a empresa vai usufruir durante bastante tempo. Carro, máquinas, equipamentos, móveis, computadores, ar-condicionados, né? E o intangível, né, que é algo que ainda gera bastante dúvidas na contabilidade, que são aqueles bens, mas não são tangíveis. É algo que gera benefícios para a empresa, mas não são tangíveis. Como, por exemplo, marcas e patentes, softwares, né, quando a empresa desenvolve um software, desenvolve um novo produto. Então, isso fica aqui no intangível. No passivo, percebam que a gente só tem essa divisão de circulante e não circulante.
Porque o governo ele diz o seguinte, que o passivo ele deve ser ordenado em grau decrescente de exigibilidade. Então, aquilo que for mais exigível deve ficar aqui no início. Aquilo que for menos exigível vai ficar lá para o final do ativo do passivo, né? E aí, nós temos algumas interpretações, né? Tem empresas que dividem em obrigações operacionais e financeiras. Dentro das obrigações operacionais, pode dividir entre obrigações com fornecedores, com funcionários, obrigações trabalhistas e assim por diante. Então, isso daqui a gente vê que varia muito de empresa para empresa, mas a ideia é, as obrigações mais exigíveis ficam mais acima e as menos exigíveis ficam mais abaixo. Lembrando que o fato do não circulante não é que ela é menos exigível, é que o prazo de vencimento daquela obrigação está no longo prazo. Então, vai demorar, né, levando aquela consideração de que nós estamos em julho de 2018, tudo que a gente tiver que pagar até dezembro de 2019 vai ficar aqui no passivo circulante. Todas as nossas obrigações que iremos pagar a partir de janeiro de 2020 será passivo não circulante. E o patrimônio líquido? Patrimônio líquido, a gente lembra de sócios, né? Sócios e resultados da empresa. O que seriam resultados da empresa? Aquilo que ela mesma gerou, aqueles resultados que ela mesma gerou, seja lucro ou seja prejuízo. Ai, professora, mas eu olho o balanço patrimonial, lá no patrimônio líquido tem um monte de reserva. O que são aquelas reservas? As reservas são nada mais do que os lucros, só que, segundo a nossa legislação, as empresas não podem simplesmente gerar lucros e deixar lá acumulando. Ela tem que distribuir esses lucros. Para onde esses lucros são distribuídos? Para essas contas de reservas ou para os acionistas. Tem empresas que distribuem os lucros para os funcionários, né? Os funcionários têm participação nos lucros. Então, esse rendimento da empresa não pode ficar ali abandonado, digamos assim. Ele tem que ser distribuído. Então, a gente coloca lá reservas de lucro, reservas para contingência e assim por diante, tá? Então, mas o que a gente precisa inicialmente, lembrando que aqui a gente está tomando a base da contabilidade, é entender que o patrimônio líquido se refere aos investimentos dos sócios e os resultados gerados pela própria empresa, seja lucro ou seja prejuízo, tá? Aí agora nós vamos àquilo que eu falei para a dinâmica patrimonial. A gente viu que o balanço patrimonial é aquele relatório estático. Ele mostra uma foto da empresa. Então, só voltando aqui, normalmente o balanço patrimonial é fechado no último dia do ano. Então, nesse último dia, essa é a situação da empresa. A empresa teria tanto de caixa, tanto de duplicados a receber, tanto de fornecedores e assim por diante. Então, é uma foto. Já na dinâmica patrimonial, a ideia é um relatório, como o próprio nome diz, dinâmico. Então, ele não é um relatório que vai mostrar o saldo final. Ele é um relatório que vai demonstrar como a empresa se comportou, ou melhor, como as contas se comportaram até a empresa alcançar um determinado resultado, né? Dentre os diversos relatórios dinâmicos, o principal é a demonstração do resultado do exercício. A demonstração do resultado do exercício vai mostrar justamente o resultado da empresa em um determinado período. Então, seja lucro ou seja prejuízo. Para encontrar esse resultado, quais contas a empresa vai movimentar? Contas de receita e contas de despesa. Então, novamente frisando, pessoal, para a gente saber fazer lançamento contábil, a gente precisa identificar as contas que pertencem ao ativo, que pertencem ao passivo, que pertencem ao patrimônio líquido e as contas de receita e despesa. Então, todos esses grupos de contas
são separados, né? Como eu disse, o caixa nunca vai ser um passivo. As vendas nunca vai ser um ativo, as vendas é receita, tá? Então, existe também uma grande confusão, né, que eu percebo, em identificar o que é do ativo, que é patrimônio, o que é receita e despesa. Receita e despesa se referem a valores econômicos e são diferentes do nosso caixa, né? Por que a empresa, pessoal, pode acontecer de estar tendo um prejuízo, de estar tendo uma despesa bem alta, mas ter dinheiro no caixa? Fala, professora, mas como que isso pode acontecer? Ou ao contrário, a empresa está tendo um lucro, mas não tem dinheiro no caixa, porque são contas diferentes. A conta caixa são valores, dinheiro. As receitas e as despesas são valores econômicos. Vou tentar exemplificar para vocês. Vamos supor que a gente comprou um carro por 20 mil reais. Então, eu tenho lá o meu carro, só que eu personalizei esse carro. Eu troquei as rodas, né? Eu mexi nele e ele vale mais, né? Então, eu pego esse meu carro que eu comprei por 20 mil e vendo ele por 30 mil reais, certo? Então, vamos pensar o seguinte. Se eu vendi por 30 mil reais e esse comprador pagou à vista, o que vai ter entrado no meu caixa? 30 mil reais, certo? Só que, qual foi o resultado que eu obtive nessa transação? Foi os 30 mil reais? Não, né? Se eu tinha um carro que valia 20 e vendi por 30, eu ganhei 10 mil reais na transação. Só que, por mais que eu tenha ganho 10 mil reais, 10 mil reais na transação, em dinheiro eu recebi 30 mil reais. Então, por isso que na contabilidade, a gente tem que observar com cuidado o caixa separado do resultado da empresa. Então, não é porque a empresa está tendo lucro que ela vai ter dinheiro sobrando no caixa. Aquele lucro dela pode ter vindo de diversas vendas, mas todas elas a prazo. Então, não houve entrada de dinheiro no caixa. Então, são aspectos diferentes, aspectos patrimoniais e aspectos de resultado. Tá? Então, por isso a gente tem que deixar claro a diferença das contas lá do balanço patrimonial com as contas de receita e despesa para poder apurar corretamente cada um desses demonstrativos. Então, rapidamente, o que seriam receitas? Receitas é tudo aquilo que provoca ganhos na empresa. Então, quando ela vende mercadorias, normalmente ela vai vender mercadorias por um valor maior que ela comprou, porque senão ela não vai estar ganhando dinheiro, certo? Então, as vendas provocam receitas. Juros sobre aplicação financeira também é um ganho sobre aquele investimento. Então, também é uma receita. E as despesas? As despesas a gente diz, né, que são os sacrifícios para gerar a receita. Então, por exemplo, quando eu vendo a mercadoria, eu tenho uma receita, porque eu tenho um ganho, né? Só que essa venda da mercadoria não me obrigou a me desfazer de um ativo, eu tive que entregar o meu estoque para o meu cliente. Então, esse sacrifício de consumir a mercadoria, de entregar a mercadoria para o cliente, representa uma despesa necessária para gerar a receita. Então, conceitualmente seria isso. Essas receitas e despesas, então, são estruturadas aqui na demonstração do resultado do exercício. Olha como eu falei para vocês, a estática patrimonial é uma foto, né? Ela mostra a situação da empresa naquele dia. Então, lá no balanço patrimonial, nós tínhamos 31 de dezembro. Aqui na demonstração do resultado do exercício, como ela é dinâmica, se o balanço patrimonial é uma foto, a gente pode dizer que a DRE é um filme. Então, é a história da empresa em um determinado período. Então, a gente fecha aqui, ó, de período de tal a tal dia. Então, dentro desse período, por exemplo, de 1 de janeiro a 31 de dezembro,
o que foi acontecendo na empresa para que ela chegasse àquele determinado resultado. Tá? Então, a gente trabalha com período e não com um dia de encerramento. A DRE sempre vai começar com as receitas da empresa, o faturamento. Então, a empresa ela pode ter receitas com vendas de produtos, de mercadorias ou prestação de serviços. Qual que é a diferença de produtos e mercadorias? Produtos são da área industrial, então a indústria compra matéria-prima, transforma em um produto final e vende. Mercadorias são de empresas comerciais que compram e revendem a mercadoria sem transformação. E as empresas prestadoras de serviço. Abaixo da receita bruta nós temos as deduções, pessoal. As deduções são despesas, mas ela tem uma característicazinha diferente, né? As deduções a gente diz que são despesas que só existem se houver receita. Necessariamente são três, exclusivamente são três. Devoluções de vendas, porque você só vai receber devolução se você tiver vendido mercadorias, né? Abatimentos, que são os descontos. Também você só vai dar desconto se você vender mercadoria. E os impostos sobre vendas, mesma coisa, você só vai pagar imposto sobre vendas se você vender. Então gravem isso, as deduções da receita sempre serão essas três: devoluções, abatimentos e impostos. Aí nós chegamos à receita operacional líquida. A gente sempre vai gerando subtotais nessa DRE que são utilizados muitas vezes para analisar a empresa, porque às vezes a empresa deu lucro aqui até na sua receita líquida, mas em função dos custos das mercadorias vendidas, ela acabou gerando um prejuízo, né? No prejuízo, então, não é calculado só lá no final, a gente vai calculando por etapas dentro da DRE. Então, nós temos o custo dessas vendas também separados por produtos, mercadorias e serviços. Aí nós chegamos ao resultado bruto. Continuando, aí nós temos as despesas operacionais, onde a gente divide as despesas com vendas, que são aquelas relacionadas ao departamento de vendas, como comissões, publicidade e propaganda, salário dos vendedores. Separamos das despesas administrativas, que daí já são os gestores da empresa, o setor de contabilidade, o setor financeiro, entra aqui. Despesas financeiras líquidas, né? Aqui, por exemplo, quando a empresa tem aplicações financeiras, essas aplicações geram tanto receitas quanto despesas, se tiver imposto nessas aplicações, né? Variações monetárias. Empresas que têm transações com o exterior pode fazer com que essas transações aumentem ou diminuem de valor em função do câmbio, não necessariamente de gerar mais obrigação ou quitar essas obrigações, né? Ou se for um investimento também, não é questão de investir mais ou menos, mas a própria variação da moeda vai provocar aumentos e diminuições, né, nesses recursos. Aí nós temos outras receitas e despesas, resultado da equivalência patrimonial. Isso seria para empresas que têm ações de outras empresas. Então, se eu tenho uma participação em uma outra empresa e ela me dá lucro, automaticamente eu ganhei. Então, eu anoto aqui esse ganho, né? Venda de bens e direitos do ativo não circulante. Então, se a gente pegar uma empresa de comércio, eu vendo sapatos. Será que, por eu vender sapatos, eu não posso, sei lá, tem um armário que eu não uso mais, eu não posso pegar e vender, me desfazer daquele armário? Eu posso, só que eu não vou poder contabilizar essa venda do armário junto com as minhas vendas de mercadorias. A contabilidade, ela frisa muito isso. As informações referentes à parte operacional, que é rotina da empresa, e as operações que acontecem isoladamente, acontecem uma vez ou outra. Então, a venda de imobilizados, por não ser algo da rotina da empresa, a gente contabiliza aqui de forma separada. Aí a gente vem o resultado antes dos impostos, aí nós temos a previsão dos impostos, né, que são calculados dependendo do regime tributário da empresa. Então, esse cálculo do imposto aqui vai depender se a empresa é lucro real, presumido, simples nacional e assim por diante.
E depois dos impostos, caso a empresa faça a distribuição de lucros para debêntures, empregados, acionistas, né, ou qualquer outro tipo de distribuição de lucro, vai ficar aqui. Esse resultado final vai para o patrimônio líquido como lucro ou prejuízo. Lembra que eu falei que o patrimônio líquido representa os investimentos dos sócios e os resultados gerados pela própria empresa? Então, quando a gente chega nesse resultado líquido do exercício, ele vai lá no balanço patrimonial compor o patrimônio líquido, senão o nosso balanço não fecha, né? A gente tem que ter um balanço fechado. Todos os direitos, os bens e os direitos têm que ser iguais às nossas obrigações. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para essa nossa primeira aula de compreender a contabilidade. E te espero nas próximas aulas. EAD, Unicentro, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.